Olá, desejantes! Vocês estão no podcast da Estante Psicanalítica. No episódio de hoje, falaremos sobre a construção de regras de convivência no ambiente familiar. Orientações para profissionais da saúde e da psicologia. A organização da vida familiar passa, inevitavelmente, pela construção de um conjunto de regras que possibilite a convivência respeitosa, segura e estruturada entre todos os membros da casa. Para os profissionais de saúde e da psicologia que acompanham famílias, é essencial compreender e transmitir a importância dessas regras como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento emocional e relacional da criança. Regras de convivência funcionam como um quadro de referência simbólico, oferecendo previsibilidade e segurança psíquica. Elas ajudam a criança a entender o que é esperado dela, o que é permitido e o que é necessário para que a vida coletiva se organize de forma minimamente harmoniosa. Diferentemente do que muitas famílias podem supor, é a ausência de regras, e não sua presença, que tende a provocar insegurança, ansiedade e comportamentos desorganizados. Quando não há limites claros, a criança vive em um ambiente instável, onde as referências se alteram conforme o humor ou o cansaço dos adultos, dificultando sua regulação emocional e social. Do ponto de vista psicanalítico, podemos compreender esse conjunto de regras como parte do enquadre simbólico necessário à constituição psíquica da criança. Trata-se de um limite organizador que sustenta a experiência do viver junto e permite que o sujeito em constituição se reconheça como parte de um coletivo, com direitos, deveres e, sobretudo, com limites. No entanto, é fundamental que esse processo não se confunda com autoritarismo. A escuta da criança e sua participação ativa na definição de algumas regras é um ponto central para a construção do senso de responsabilidade, autonomia e pertencimento. Profissionais devem orientar os cuidadores a transformar o momento de elaboração das regras em uma ocasião de cooperação e diálogo. Quando a criança participa da formulação das normas, tende a compreender melhor seu sentido e a engajar-se mais facilmente em seu cumprimento. Essa prática, além de favorecer a responsabilização, reduz o número de conflitos cotidianos. Para que sejam eficazes, as regras precisam obedecer a alguns critérios técnicos importantes. Em primeiro lugar, devem ser formuladas de maneira clara, com linguagem simples, concreta e ajustada à idade da criança. Uma regra como "dentro de casa andamos devagar" é mais compreensível do que "não corra", especialmente porque a linguagem negativa pode confundir os pequenos, cujo cérebro ainda está em processo de maturação e tem dificuldades em processar negações. Estudos em neurociência demonstram que a criança pequena tende a reter apenas as palavras principais da frase, o que pode fazer com que expressões como "não grite" sejam interpretadas apenas como "grite". Outro ponto importante é a brevidade. Regras muito longas ou com justificativas excessivas tornam-se difíceis de memorizar. O ideal é que sejam curtas, mas, se necessário, acompanhadas de explicações simples que ajudem a criança a compreender o sentido por trás da orientação. Além disso, recomenda-se que as regras sejam formuladas de maneira positiva, ou seja, dizendo à criança o que ela pode ou deve fazer, em vez de o que não pode. A coerência é outro pilar fundamental,
As regras precisam ser aplicadas igualmente a todos os membros da família. Quando há exceções ou quando os adultos se isentam do cumprimento das normas, instala-se na criança uma percepção de injustiça, que fragiliza a autoridade parental e esvazia o valor das regras. Uma criança que vê os adultos ignorando as normas perde a referência simbólica que essas mesmas regras deveriam oferecer. Além disso, é importante que cada regra esteja vinculada a uma necessidade real, seja ela de segurança, respeito, colaboração ou organização. Isso permite que a criança compreenda o sentido da norma e não a perceba como uma imposição arbitrária ou apenas punitiva. Por exemplo, eu falo com voz baixa dentro de casa para não incomodar os outros. É uma regra que traduz uma necessidade de respeito mútuo. Outro aspecto a considerar é o número de regras estabelecidas. Crianças com menos de 8 anos têm capacidade limitada de memorização. Assim, não se recomenda sobrecarregá-las com uma quantidade excessiva de normas. O foco deve estar na construção de um conjunto pequeno, mas coerente, de regras significativas, organizadas em torno das necessidades comuns da família. É importante destacar a diferença entre regras e proibições. Regras organizam, oferecem caminhos, apontam direções. Proibições, por outro lado, geram frustração e tendem a despertar a curiosidade e a vontade de transgressão. Você só pode desenhar em folhas é uma proibição. Nós desenhamos em folhas para manter a casa limpa. É uma regra com sentido. Enquanto a proibição se impõe pela interdição, a regra, quando bem formulada, se apresenta como um convite à colaboração e à construção de uma vida coletiva mais respeitosa. Por fim, o trabalho com regras de convivência é também um trabalho com a ética cotidiana. Ensinar uma criança a viver em grupo, a respeitar os espaços, os tempos e as necessidades dos outros é, ao mesmo tempo, uma tarefa educativa e subjetivante. Ao orientar os pais nesse processo, o profissional de saúde ou psicologia não está apenas prevenindo conflitos, está promovendo saúde mental, segurança emocional e relações mais conscientes no seio da família. Assim, recomenda-se que os profissionais conduzam esse trabalho de forma gradual, empática e colaborativa, ajudando os adultos a se posicionarem com firmeza e acolhimento, sem recorrer a punições excessivas nem à negligência das normas. As regras bem construídas não são obstáculos à liberdade da criança, são estruturas que a sustentam, permitindo que ela cresça, explore, se diferencie e se responsabilize com segurança e afeto.